Olá, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Hoje eu quero dividir com vocês não um, mas 3 livros. Uma trilogia maravilhosa que fala a respeito de reencarnação. Não é um livro didático, um livro de estudos. Na verdade, são 3 romances. O primeiro chama-se Nas Voragens do Pecado. O segundo, O Cavaleiro de Lumière. E o terceiro, O Drama da Bretanha. O autor é o espírito Charles, pela mediunidade de Ivone Pereira. Esses livros têm características especiais. Eu considero Dona Ivone Pereira uma médium extraordinária. Ela é autora também do livro Memórias de um Suicida, um clássico espírita. Mas essa trilogia, e em geral os livros que ela escreve, tratam, é um romance, em que cada um dos livros se passa numa época diferente, mas os personagens são os mesmos, travestidos através da reencarnação em outras vidas. E você consegue enxergar, através da vivência de cada um deles, o começo, o meio e o fim de algumas decisões. Eu vejo muitas pessoas falando a respeito de uma profunda depressão. A depressão, a doença, o transtorno de natureza psíquica existe. É físico, tem ramificações psicológicas, mas algumas coisas não são depressão. São uma tristeza profunda, uma profunda insatisfação. Com o quê? Com as consequências das nossas decisões. Tudo que nós vivenciamos, inclusive a frustração da nossa vida, tem a ver com as escolhas que realizamos. Nós somos jovens e nos acreditamos imortais e fazemos escolhas lamentáveis. Quando escolhemos um parceiro pela sua aparência, por exemplo, sem levar em consideração qualidades mais profundas, que fariam uma diferença enorme quando as dificuldades, os percalços que fazem parte da vida de qualquer pessoa surgissem. Por exemplo, quando escolhemos alguém extremamente agradável, extremamente divertido, uma pessoa que é a descrição da beleza e da alegria. Nos apaixonamos por isso. Nos consociamos e somos muito felizes. Temos uma vida muito agradável. Até que surgem os problemas e vem o amor acabou. Então talvez ele nunca tenha existido. Ele não me amava com certeza, uma vez que me abandonou no momento em que as dificuldades começaram. Não é bem assim. Porque afinal você teve muito tempo de felicidade e alegria. O amor acaba assim de repente? Porque começaram os problemas? Não, querida, é que você não verificou a presença de uma característica chamada egoísmo. O que é egoísmo? Literalmente, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. O que acontece quando você escolhe alguém egoísta? Pode ser alguém encantador, pode ser agradável, pode ser uma pessoa maravilhosa, enquanto não houverem problemas. Por quê? Porque se a pessoa egoísta está bem alimentada, tem divertimento à vontade, tem os seus desejos saciados, ela é muito agradável. E ela é inclusive capaz de doar isso para outra pessoa. O problema acontece quando ela não está bem alimentada, seus desejos não estão satisfeitos e alguma coisa não agrada. Porque quando isso acontece com alguém egoísta, ninguém pode ser feliz antes de mim. Porque o maior amor da vida de um egoísta é ele mesmo. E isso transparece. Isso acontece. Então, se a coisa que mais importante para você são essas qualidades superficiais, esteja preparada para quando os problemas chegarem. Agora, se você procura qualidades mais profundas, elas vão aparecer justamente quando os problemas surgirem. Porque é nesse momento que o verdadeiro caráter se manifesta. E as qualidades, aquelas chamadas virtudes, conseguem manter a alegria, o bem-estar e até a leveza, mesmo na tormenta, mesmo em meio das maiores dificuldades, que faz com que os relacionamentos
além de profundos, sejam duradouros e tão gratificantes. Isso existe? Sim, isso existe. E é possível que você possa usufruir disso, se você procurar ver além das aparências, apesar das aparências, para encontrar a realidade intrínseca das coisas. O início do livro: no dia 23 de abril de 1957, um acidente ocorrido em minha residência fez-me fraturar o braço esquerdo. Imobilizada durante vários dias, a sós com meus estudos e meditações, que panoramas espirituais se desvendaram à minha possibilidade mediúnica. Se então me foi dado o reconforto da presença de meus companheiros de jornada terrena, que fraternalmente me visitavam, frequentes igualmente foram as visitas recebidas do mundo invisível, consoladoras, inefáveis, testemunhando as minhas convicções e a intensidade prodigiosa dessa pátria que é a nossa. No terceiro dia após o acidente, um acontecimento verdadeiramente majestoso desenrolou-se diante de minhas percepções mediúnicas, poderosamente exteriorizadas. Apresentara-se à minha frente, encontrando-me ainda imperfeitamente desperta, a querida entidade espiritual do meu mentor, Charles, meu guia e mestre na espiritualidade. Amigo desvelado desde o berço, porque já o era também na vida espiritual. Uma paisagem linda se descortinou e ele me chama. Vem. Submisso, meu espírito segue-o enquanto o corpo sobre uma cadeira de balanço para envolto em faixas, abandonado em letargia. Acompanho a essência de Charles e penetro numa nova situação. Charles tomou minha mão com vigor e disse: narrar-te-ei a triste história de um coração que ainda hoje não conseguiu perdoar e esquecer integralmente a dor de uma ofensa grave. Ofereço-a àqueles que sofrem, aos que amam sem serem amados, aos que tardam em compreender que o segredo da felicidade de cada um e da humanidade em si mesmo encontra-se na capacidade que possua cada coração para as virtudes do amor a Deus e ao próximo. Então, as primeiras frases desse livro repercutiram em meu ser espiritual, com as forças ignotas que decalcavam o fogo do meu cérebro. Charles falou e as cenas do drama intenso que aqui transcrevo se moveram à minha visão sob sua palavra, entre tonalidades azuis e rosas, variadas ao indescritível, mostrando-me, entre outros acontecimentos, o terrível massacre dos protestantes da noite de São Bartolomeu, durante o reinado de Carlos IX, na França. Um livro maravilhoso, que vale a pena conferir. Mas o que isso tem a ver com a Biblioteca da NET de hoje? Dona Ivone Pereira, eu digo que ela é a autora que mais falou sobre reencarnação e as consequências da reencarnação em termos bem práticos. Ela não escreveu livros didáticos, apesar de terem alguns maravilhosos sobre mediunidade, mas essa trilogia, ela fala sobre os mesmos personagens em 3 vidas diferentes. E as decisões que você toma numa têm ramificações em várias outras. E ela escreveu muitos outros romances, sempre com os mesmos personagens. Ela disfarçou algumas coisas para que as pessoas não reconhecessem, mas se trata, sim, de uma lição sobre reencarnação, sem ser didático, sem falar como um estudo. Então, é um romance. Então, se você não é espírita, vai amar, muito bem escrito, com personagens muito bem delineados e que aconteceram numa época histórica. Começa em 1560, no reinado de Carlos IX, na França. É a época de Catarina de Médici. E da perseguição aos huguenotes. O conflito entre ela e o que seria o marido de sua filha dá origem à Noite de São Bartolomeu, que é a matança dos protestantes por grupos católicos, com o objetivo de limpar a França do que chamava a heresia. E com isso vencer o seu opositor, Henrique de Navarre. E Villegagnon faz parte da história do Brasil também. Então,
é um livro que tem vários personagens históricos, o que a gente chama de... O cenário acontece numa época maravilhosa e com descrições incríveis, então você vai ver os palácios. Então, se o seu interesse não é espiritismo, é apenas ao entretenimento, você vai conseguir, com esse romance que fala a respeito de decisões difíceis, da vingança, da ausência do perdão, e quando o seu orgulho é muito mais importante do que a felicidade. Quando você faz escolhas como egoísmo, orgulho e vaidade, você com certeza terá que conviver com as consequências das suas escolhas. Então, leia o romance com isenção. Se coloque no lugar dos personagens. O que é que você faria naquela situação? E depois, ao ler o livro seguinte, o primeiro é Nas Voragens do Pecado, e ele fala a respeito, sem dar spoiler, fala sobre uma família de huguenotes, uma família de formação protestante, muito feliz. E fala sobre um jovem criado no catolicismo, um fanático da fé, um capitão da guarda da rainha da França. E do embate que dois personagens, uma jovem filha daquela família protestante e esse garboso capitão da guarda católico. E do encontro dessas almas e dos conflitos que surgem da luta entre amor, vaidade, orgulho, egoísmo e a ausência do perdão. E como uma felicidade possível se transforma em dores acerbas que se prolongam em outras vidas. Então você vai conhecer Ruth e Carolina e Luiz de Narbonne. Esses dois personagens icônicos, lindamente construídos, se você pensar apenas no romance, ou como uma lição de vida importante, se você ver além das aparências. Porque o livro é como a melhor novela, vida real, drama. Um drama real que aconteceu, que poderia acontecer com você. Então o embate entre os personagens Ruth e Carolina e Luiz de Narbonne. E os dramas causados pelo orgulho, pela vaidade, pela ausência de perdão. E como o amor que poderia surgir se transforma em drama. Então o livro, você poderia dizer, sim, é uma história triste. E aí você tem o segundo livro, O Cavaleiro de Númenor. Os mesmos personagens reencarnam numa outra região, numa outra situação, em outras circunstâncias, em outras posições sociais, e se encontram por causa dessas ligações do passado. Coincidências que não são coincidências, atrações que são muito mais do que isso. E sentimentos sem explicação que, na verdade, são consequências naturais de escolhas anteriores. Os mesmos personagens se encontram e as consequências das decisões passadas se manifestam. E aí você entende por que determinadas coisas aconteceram, por que coisas assim acontecem com pessoas boas, por que determinadas pessoas parecem não ter nenhuma sorte. O que acontece, o que existe por trás dessa situação? E aí nós temos a culminância com o drama da Bretanha, com as colocações. Quando esses personagens novamente têm a chance de mudar as coisas e escolhem de maneira triste continuar sofrendo. Porque a felicidade é uma escolha que você faz todo dia. Quando você escolhe guardar mágoa, em vez de esquecer. Quando você escolhe odiar, em vez de tolerar e entender. Quando você escolhe abraçar sentimentos negativos, em vez das possibilidades futuras. Quando você se prende ao passado, em vez de dar vazão ao futuro. Quando suas decisões esculpem o seu futuro. Então, o que você chama de depressão, muitas vezes, é apenas a consequência das nossas escolhas, porque nós somos obrigados a conviver com elas. Então, quando escolhemos relacionamentos vazios, quando escolhemos utilizar as pessoas como se fossem objetos descartáveis, quando escolhemos não ligar de maneira nenhuma para o sentimento de outras pessoas, fatalmente, teremos que colher aquilo que plantamos.
Se você pudesse comer suas palavras, suas frases, as coisas que você disse, você iria prosperar ou morrer envenenado? É sobre isso que a trilogia de Dona Ivone fala. A história de Ruth Carolina, Luiz Giramone, pode ser a explicação da sua história, dos seus dramas, de por que é tão difícil encontrar alguém que te entenda, que te compreenda. Espero que esses livros te agradem, tanto quanto a mim. Vale a pena. Foi um prazer estar com você. Muita paz. Olá! Um breve recado. O YouTube mostrou que metade de vocês, queridos internautas, não estão inscritos no canal. Então, se você gosta do conteúdo e quer ser notificado sobre todas as novidades do canal, clique no botão de se inscrever e ajude a propagar essas mensagens, vídeos e conteúdos para muito mais amigos. Conto com você. Muita paz.